Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Vamos discutir o anúncio do presidente Trump, presidente dos Estados Unidos, e que poderia encontrar Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Quais as implicações disso para o Brasil? Quero pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e apertem o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Bem, Donald Trump, essa semana, anunciou que poderia encontrar com Nicolás Maduro. Isso ocorreu diante, inclusive, do lançamento do ex-assessor de segurança da Casa Branca, conselheiro de segurança, John Bolton. E o John Bolton lançou seu livro ontem ou antes de ontem, um livro em que é o livro A Sala Onde Tudo Aconteceu, em que ele conta e ridiculariza Donald Trump com uma série de fatos que ele teria vivenciado. Não vou me deter no livro, o principal é um dos fatos que ele anuncia que Donald Trump queria entrar em guerra com a Venezuela, que esse seria o seu objetivo e que ele não conseguiu. Eu considero que essa informação é falsa. Uma guerra com a Venezuela vem sendo preparada há um bom tempo. Já há muito tempo a Venezuela sofre tentativas de golpe comandadas a partir dos Estados Unidos. O governo brasileiro, a partir de certo momento, começou a receber material bélico gratuito que os Estados Unidos enviavam às Forças Armadas no Brasil, principalmente tanques, materiais de combate em terra, materiais de combate para o Exército. Então, era como se os Estados Unidos viessem preparando o Brasil para ser um dos braços numa pinça que atacaria a Venezuela. De um lado, o Brasil, o Exército Brasileiro, de outro lado, o Exército colombiano. Então, Colômbia e Brasil seriam utilizados como bucha de canhão para atacar a Venezuela, ocupando as Forças Armadas Americanas um papel que evitaria o combate terrestre e a preservaria de perdas, onde ela ficaria no oceano e no controle do espaço aéreo. Bem, esse plano não foi levado adiante. Tentou aquela oposição falsa do Juan Guaidó, que é uma oposição que não é apoiada pela população venezuelana, isso com dinheiro americano, isso já está comprovado, usando inclusive o dinheiro que foi aprisionado, que foi congelado, dinheiro venezuelano congelado em contas nos Estados Unidos, passa a ser usado por Guaidó contra o governo venezuelano para tentar golpeá-lo. Bem, mas aí o John Bolton disse que o Trump queria uma guerra com a Venezuela. Eu não creio que isso seja verdade, até porque Trump anuncia há muito tempo que quer retirar os Estados Unidos de todas essas guerras ridículas. Ele fez afirmações, inclusive, muito fortes sobre a guerra no Iraque, com as mortes, inclusive ressaltou a tragédia humana dos iraquianos com a perda de segundo ele, mais de 500 mil pessoas, o que isso é inusitado para um presidente americano. Então, o Trump não é favorável a essa guerra com a Venezuela, provavelmente Bolton sim. John Bolton desempenhou o tempo todo esse interesse em jogar o Brasil contra a Venezuela. Esteve aqui logo no começo do governo Bolsonaro em 2019, no meu famoso episódio do café com bolachas na casa de Bolsonaro. Bolton vinha trabalhando nessa perspectiva de que o Brasil se tornasse essa ponta de lança no ataque à Venezuela. E aí, o governo Bolsonaro ganhava, então, uma justificativa a partir de um apoio internacional para a sua existência. Um governo agressivo que poderia, inclusive, o tempo todo trabalhou para se tornar um governo militar, ditatorial militar, e aí ele serviria a esse interesse americano, principalmente às agências de inteligência americanas e ao Pentágono, para o Deep State, o Estado Profundo americano, para golpear o governo da Venezuela, assim como fez com o governo da Bolívia. Bem,
O governo Bolsonaro, então, tinha essa justificativa. Ele era esse instrumento a ser utilizado, inclusive pela presença de um general brasileiro no Comando Sul dos Estados Unidos, o que é um absurdo, ridículo. As Forças Armadas aqui se colocaram do Brasil, se colocaram como forças auxiliares das tropas americanas, né? O SOUTHCOM, o Comando Sul. Né? O governo Bolsonaro, então, perde esse apoio porque Trump, nessa semana, surpreende a todos dizendo que pode se encontrar com Nicolás Maduro. Aí entra em cena uma certa percepção de Donald Trump de que os Estados Unidos já não podem desempenhar aquele papel de polícia do mundo e de opressor do mundo. O Irã enviou há menos de um mês 4 ou 5 cargueiros levando combustível capaz de movimentar a frota venezuelana por um ano. Mandou também produtos químicos que podem fazer a extração de petróleo na Venezuela voltar a funcionar, porque o petróleo venezuelano é muito pesado, precisa de elementos que dissolvam o petróleo para que ele possa ser puxado, né, bombeado para cima. O Irã mandou esses navios, os navios cruzaram o Mar Vermelho, o Canal de Suez, o Mediterrâneo inteiro, passaram em frente às bases americanas na Itália, passaram em frente à base britânica no Estreito de Gibraltar, cruzaram todo o Atlântico e chegaram em paz à Venezuela. Esse é um marco na relação entre países subordinados e países imperialistas. Uma ex-colônia, o Irã, tomou essa atitude de extremo confronto com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha. E os Estados Unidos não puderam impedir a chegada dos navios. Bem, isso vai movimentar e fazer retomar a economia venezuelana, centralmente dependente da extração de petróleo, e vai fazer funcionar internamente o transporte e a economia venezuelana. Trump percebe que já não pode impedir esse funcionamento normal e essa conexão entre o Irã e a Venezuela. E, ao mesmo tempo, junto com o Irã, China e Rússia. Se aproxima o momento de os Estados Unidos perderem e perdem cada vez mais a influência no Oriente Médio, e agora um novo marco, a perda da possibilidade de bloquear o governo venezuelano. Já tinha perdido a influência sobre a região que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, que é a Venezuela, e perdendo a influência, agora perde a possibilidade de impedir do governo funcionar naturalmente e a economia venezuelana funcionar naturalmente. Bem, perde a função o governo Bolsonaro nessa área como marionete, como tendo forças armadas marionetes dos Estados Unidos para derrubar o governo Nicolás Maduro. Resta ainda uma função internacional para o Pentágono, para a CIA, para o Deep State americano, resta uma função internacional para o governo Bolsonaro, a de causar problemas no abastecimento de soja e minério de ferro e carne para a China. A China é muito dependente dessas importações brasileiras. 1/3 do minério de ferro que ela transforma em sua indústria vem do Brasil. Além disso, quase 70% da soja que sai do Brasil vai para a China. Sem isso, o rebanho de animais chineses, seja de aves, porcos ou bovinos, não pode existir. Então, o governo Bolsonaro perde uma das funções centrais se essa reunião Trump e Maduro realmente se efetivar, porque o Deep State, o Estado Profundo americano, o poder belicista do Pentágono, vai tentar impedir a todo custo. Vejamos os próximos desdobramentos. Até o próximo vídeo.